Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, estudamos o ano 1104, falando do imperador Henrique IV, que nesse ano teve uma rebelião no seu reino e acabou que ele morreu, seu filho Henrique V assumiu o reino. Então, o item 55 que nós vamos estudar agora também trata do ano 1104 da era cristã. O título que nós vamos estudar agora é Pedro de Bruce. Então, essa é uma história interessante, porque, como eu tenho dito para vocês, a igreja evangélica, os cristãos estão vivendo no campo. Esse período da história, a maioria das pessoas não sabem ler. A maioria das pessoas não sabem ler. Leitura era coisa rara, a educação era controlada pela Igreja Católica. Então, por exemplo, quem conheceu, se você for para uma igreja bem do interior, imagina você chegar numa igreja bem do interior de pessoas que aprenderam a ler para ler a Bíblia. Eu conheci a Assembleia de Deus assim. Meu pai foi assim, meu pai aprendeu a ler para ler a Bíblia, ele nunca foi à escola, nunca estudou. Você via ele lendo na igreja, porque o pastor, não, o crente tem que saber ler. Né? Então, imagine você numa igreja assim. Essas igrejas anabatistas que viviam no campo, que principalmente eu tenho mostrado para vocês, eles eram chamados de valdenses, que é praticamente um sinônimo de mártir, de sofredor. Tá bom? Não vem de Pedro Valdo, antes de Pedro Valdo existir, a história comprova, eles já eram chamados de os valdenses, né? Um sinônimo de sofredores, de mártir, por causa da perseguição que eles sofriam. E eram pessoas muito simples, porque tinham que viver no campo. Mas, se acontecer de um padre bem intencionado, daqueles tipo Gregório, que estava na Igreja Católica lá com essas heresias de purgatório, mas bem intencionado, vamos dizer que alguém bem intencionado, convivendo com aqueles anabatistas lá no campo, o que pode acontecer? O que eu já vi acontecer, padre aceitar Jesus como Salvador. Então, Pedro de Bruce foi um homem que ele era padre, e ele se converteu à fé anabatista. E eu vou seguir aquele padrão, apresentando historiadores para vocês. Ok? Eu comento. Pedro de Bruce foi um padre católico que se converteu à fé anabatista, como os católicos chamavam. Eles foram chamados de pedrobrucianos pelos católicos, mas, na verdade, ele foi um padre que conheceu o verdadeiro cristianismo. Bom, veja a história que eu coloco, esse Orchard aí, vocês podem procurar. Ele escreveu uma obra em 1838. Essa obra em 2 volumes, História das Igrejas Batizadoras, História das Igrejas que só batizam adultos, tá ok? Escreveu na Inglaterra, em Londres. Veja o que ele diz sobre esse Pedro de Bruce, né? Ele se torna valdense, né? Anabatista valdense, eu acrescentei aí o anabatista, sendo nativo daqueles vales das montanhas Alpes, dos quais os valdenses ganharam seu apelido. Ou seja, ele era um padre que vivia onde? Ele vivia lá entre aquelas pessoas simples. Então imagine essas pessoas, como esses cultos deveriam ser avivados. Eu mostrei para vocês em outros momentos, historiadores falando que eles eram pentecostais. Havia pentecostalismo entre eles. Ok? Então acabou que esse Pedro de Bruce, ele era um padre naquela região das montanhas, onde tinham muitos anabatistas. Aí ele prossegue. Ele era padre da cidade de Toulouse, que é a atual França, né? Mas depois que se converteu e se uniu aos albingenses quem eram? Eram valdenses anabatistas que viviam na cidade de Albi, na França. Tá bom? Então, eles ali eram chamados de valdenses ou de albingenses. Eram todos nomes que os historiadores católicos foram dando para os anabatistas, né? Ele se uniu aos albingenses, ele se tornou um dos seus pregadores principais. Esse não é o primeiro caso que nós conhecemos na história. Vou mostrar outros para vocês. Terá um muito conhecido chamado Menon Simons, que fundou, acabou se tornando uma pessoa de destaque, a igreja menonita
né, existe até hoje. Ele vive lá no período da Reforma. Foi um padre que aceitou Jesus como Salvador. Bom, a pessoa que conhecia, sabia ler bem, conhecia o texto bíblico, conhecia normalmente grego, hebraico, conhecia filosofia. Se essa pessoa chega na igreja, né, tudo de pessoas simples, pessoas que aprendiam a ler para ler a Bíblia, e nesse período nós veremos as mulheres anabatistas, elas se destacam como pessoas que se estudam, tá bom? Para ajudar na obra missionária, tanto na pregação. Aqui no Brasil mesmo, a esposa do Gunnar Wingren, a Frida Wingren, ela, por exemplo, que quando recebia os missionários, ela, vamos dizer, fazia todo o trato de distribuir as ofertas para os missionários. Na história do centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, que foi no ano passado, foi contada a história, por exemplo, que ela enviou os primeiros missionários, colocou eles na linha do trem e falou: você vai procurar a última estação, onde você chegar, bom, você chega lá, está aqui dinheiro para você poder alugar um local, botar lá uma placa Assembleia de Deus, tá bom, e começar a pregar. E de tempo, uma vez por semana, de tempo em tempo, eles vinham aqui na capital. Isso foi o início do trabalho evangelístico aqui no Rio de Janeiro. Então as mulheres, elas têm um trabalho importante na história, porque normalmente os homens se envolviam mais no trabalho pesado e as mulheres se dedicavam mais ao estudo. Por exemplo, a minha mãe, ela ensinou meu pai a ler, porque ela, quando jovem, ela foi à escola, né? As mulheres às vezes iam mais à escola do que os homens, era praticamente a regra, né? Porque os homens tinham que trabalhar no campo rapidamente e ajudar o pai. A filha ficava em casa. O que as mães faziam? Isso principalmente na igreja. Quando eu dou aula de história de Israel, eu falo que a Bíblia Sagrada, o amor à Bíblia Sagrada, né, ele foi importante para Israel e para a igreja. Para Israel, porque a maioria dos israelitas sabia ler. Ele era alfabetizado para poder ler as Escrituras. E isso, né, mesmo eles sendo perseguidos pelos romanos em determinado período, onde ele chegava, pessoa que sabia ler, sabia calcular, conhecia história, conhecia navegação, era uma pessoa importante para a sociedade. Tá bom? E as igrejas evangélicas também. Nós veremos mais à frente que a maioria das faculdades nos Estados Unidos foram fundadas por anabatistas, que nesse período da história já eram chamados de batistas. Não foram os protestantes que fundaram as faculdades. Nós vamos mostrar isso para vocês. As principais faculdades são batistas. Por exemplo, a faculdade de Princeton é uma faculdade exatamente dirigida por anabatistas até hoje. Tanto que é a faculdade que você encontra todas essas obras para ler, são publicadas lá de forma gratuita em PDF. Essa faculdade publica. Esse livro mesmo que eu acabei de ler aqui do Osher, você encontra onde? Na faculdade de Princeton. Está lá gratuito para você poder ler. Porque eles querem exatamente que essa história seja conhecida. Por quê? Porque eles defendem essa história. Por quê? Porque a faculdade foi fundada por anabatistas. Eu comento. A obra de Orchard, publicada em 1855, com 835 páginas, descreve a perseguição dos católicos aos anabatistas e apresenta uma ilustração das torturas. Bom, veja a figura abaixo que eu coloquei, que tem no livro. Eu tirei exatamente lá do livro. Você tem 3 anabatistas sendo torturados, um de cabeça para baixo. Lembre-se que a tortura dos católicos, eles diziam que eles eram misericordiosos, que a tortura deles durava no máximo 1 hora. A tortura protestante, eles falam, a tortura dos luteranos, dos calvinistas, não tinha limite não, podia durar 3 horas, 5 horas. E é verdade mesmo, né? É verdade mesmo. Mas imagine a pessoa 1 hora de cabeça para baixo, como aquele anabatista está. Tem um segundo anabatista ali deitado no chão, como numa mesa, e a pessoa botando um líquido, uma água, talvez alguma coisa,
para engasgar a pessoa, sufocar a pessoa, né? Afogar a pessoa. E ficava jogando aquilo ali por 1 hora. E um outro pendurado com o braço para trás. Assim, com o braço para trás e pendurado, né? Que vai torcer o braço. Você vê o corpo dele está torcido. Tá ok? E quando eles torturavam as pessoas, as autoridades, irmãos, se vocês lerem os livros de história da Inquisição que existe, né? Tem um livro até que a CPAD, ela vendia esse livro, ela parou de vender, mas um livro que conta a história da Inquisição, e tem muitos livros de história que contam, né? As pessoas ficam horrorizadas. E assim, os príncipes tinham que assistir a execução. E quem executava eram os príncipes, as autoridades civis queriam botar fogo, mas por ordem do padre, do inquisidor. O inquisidor é que falava, olha, tem que matar ele. Era o inquisidor que torturava aquilo ali, pode ver, são todas as autoridades. Até que chegava um ponto de dizer, não tem jeito, vamos queimar ele. Agora, presta atenção numa semelhança interessante. Quando o cristão era preso no Império Romano, o que o Império Romano queria que ele fizesse? Que ele confessasse a existência dos deuses, que ele fizesse uma adoração ao demônio. Era isso que a religião de Roma era a religião do demônio. Então, se o cristão fosse lá e sacrificasse, adorasse aquele demônio, se dissesse adorador daquele demônio, ele escapava. E o que esses padres aqui, a regra que nós encontramos nos documentos, o que eles exigiam dessas pessoas? Para eles escapar, eles deveriam se declarar adoradores do demônio. Aí eles soltavam ele. Isso nós temos história que nós vamos ver das bruxas de Salem, foi um exemplo clássico, que foram escritos muitos livros, que é mais recente. Teve a primeira menina lá, falou, essa é a regra? Ela pegou, se declarou logo adoradora do demônio e escapou. Mas o pastor anabatista que estava preso, ele não ia se declarar adorador do demônio. O ministério dele acabava. Os cristãos que estavam presos, ninguém se declarou adorador do demônio. Isso foram os protestantes que fizeram. Aqui os católicos estão fazendo a mesma coisa. Os luteranos e os calvinistas vão fazer a mesma coisa com os anabatistas. E todos eles exigiam que eles se declarassem adoradores do demônio. É o que nós veremos na história das bruxas de Salem. Essa tortura aí, isso aí, vamos dizer, vai até os anos 1830, 1850, em alguns países da Europa. Porque aqui eles estão retratando a Inquisição, que ela vai começar nesse período agora. Ok? Vai começar. O comentário prossegue. Historiadores falam em 3.200.000 pessoas confessando a fé dos anabatistas nessa época. Cito aí exatamente esse livro, A Inquisição, que conta exatamente essa história que eu estou mostrando para vocês. Ele era publicado pela CPAD. Eu tenho esse livro porque quando organizei o Bethlehem, a minha esposa, eu coloquei ela para dar aula de história da igreja. Eu falei, em história da igreja você vai contar essa história aqui, como os católicos nos tratavam. Tenta comprar esse livro. Parece até que alguém quer proteger a Babilônia apocalíptica. Esse livro não está mais à venda. Ele desapareceu das bancas, das prateleiras. Né? Eu procurei, alguns anos atrás, não encontrei nem na Amazon para vender para e-book, que é gratuito, você bota lá para vender, você não tem prejuízo nenhum, você não encontra mais esse livro para vender. E um outro livro também que a CPAD tinha publicado, Babilônia, ontem e hoje, falando que a Igreja Católica é a Babilônia, eles não publicam mais também. Bom, o que esse autor então fala sobre esse Pedro de Brusque, que nós estamos vendo, esse padre que abandonou a batina e se converteu à fé evangélica. Pedro de Brusque causou impacto na França com as suas pregações e o combate firme à corrupção do clero. Ele tinha sido padre,
convertera-se ao Evangelho e começara a pregar em 1104, tendo batizado muitos adultos sob profissão de fé. Diz a história que ele abalou toda a França meridional com a propagação das verdades evangélicas. Porque se você chega para um católico sincero, para a maioria das pessoas da população, que elas estão acreditando que estão seguindo a fé verdadeira. Se você mostra, principalmente essa questão de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, a pessoa que conhece um pouquinho de Bíblia, que ama a palavra de Deus, ela sabe que isso está errado. Então, ele, como conhecedor das Escrituras e sendo uma pessoa conhecida, começou a pregar a conversão de uma pessoa de impacto, né? Pessoa que se viesse, por exemplo, professores, filósofos, conversar com ele, poderiam conversar com ele e ele pregar também o Evangelho com algumas propriedades a mais, né, do que os irmãozinhos simples. Então, ele conta que ele foi um destaque. Bom, para ser autêntico, vamos mostrar o que um historiador católico, Daniel Rupes, membro da Academia Francesa de Letras, o que ele diz sobre Pedro de Bruz. É claro que ele critica, né? Ele diz: bem mais séria foi quase na mesma ocasião, nos começos do século XII, a heresia de Pedro de Bruz. Esse padre instruído, belo orador, de vida inatacável, era um fanático, um temível sectário, cujas calorosas violências causavam grande impressão nas multidões. O que ensinava era complexo e muito pouco coerente, que o batismo das crianças não tinha sentido e que era preciso rebatizar os adultos. Na verdade, por quê? Porque ele aceitou Jesus na igreja anabatista. Que os defuntos não obtêm nenhum proveito das orações e esmolas dos vivos. E você sabe que a Igreja Católica prega até hoje. Se você der uma oferta, né, vamos ter o exemplo de um terreno, né, a tua oferta chegou no fundo lá da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Isso era pregado e é pregado até hoje, né? E o que mais ele pregava? Que as imagens, as cruzes e as igrejas não servem para nada. Então veja, por quê? Os anabatistas também não utilizavam cruz. Mostrei para vocês na aula passada que eles utilizavam um símbolo que era como uma lamparina. E vamos encontrar também de um cordeiro. A cruz como símbolo na igreja surge com quem? Com a igreja pagã de Constantino. Por isso que a Assembleia de Deus não tem cruz e nunca vamos colocar a cruz, porque nós sabemos que a cruz ela é um símbolo de vergonha e dor, como diz o louvor. Eu falo que quando eu falo isso, alguns alunos perguntam: mas professor, então por que nós temos um hino, a Rude Cruz? Eu falo para ele: canta o hino. Rude Cruz, né, tá bom? E o que ela vai dizer? Ela é um símbolo de vergonha e dor. O que ele vai dizer? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Então o cristão, ele não anda com a cruz no peito. O cristão não anda com cruz na parede. O cristão não tem cruz na igreja. As igrejas anabatistas não tinham. Então veja, ele abandonou a igreja católica, foi para uma igreja anabatista. O que ele já abandonou? Além de purgatório, oração, né, pelos mortos, imagens, também abandonou o uso da cruz. Mas como não condimentava a sua estranha teologia com ataques contra o clero e contra a sua autoridade, os seus bens e dízimos conheceu um certo êxito da Provença a Gasconha, regiões, né, onde ele estava pregando. As suas doutrinas, porém, não morreram com ele. O seu amigo Henrique de Lausanne retomou-as e difundia-as ainda mais. Ou seja, falando do crescimento dos anabatistas. Então, olha só, o poder do Papa está crescendo. Igrejas anabatistas estão se tornando famosas, porque estão crescendo muito. Eu tenho mostrado diversas aí para vocês. E agora tem a conversão de um padre famoso, que diz a história até que a Igreja Católica chegou a mandar pessoas para debater com ele.
Então ele vai acabar sendo morto, né? O comentário prossegue. Thomas Armitage, historiador americano, ele escreveu a obra História do Batismo e descreve essas igrejas anabatistas que eles chamavam de petrobrucianos. Ele diz: nos petrobrucianos encontramos um grupo de batizadores de adultos sobre os quais não existe nenhuma dúvida quanto à sua doutrina. Pedro de Brus se agarrou à doutrina integral do batismo ensinada na Bíblia. Insistia na prática da mesma ao rejeitar a imersão de criancinhas e ao praticar a imersão dos crentes em Cristo. Então, olha, o livro ele conta uma história do batismo cristão. E aí, então, ele conta a história desse homem, exatamente que ele era um padre e abandonou o batismo de recém-nascido. Ele prossegue. Ele jogou fora a tradição católica e aceitava a interpretação literal da Bíblia. Rejeitou a doutrina católica da transubstanciação. Lembre-se, essa doutrina dizia que no momento que o Papa consagra a hóstia, o pão, ele se torna o corpo de Cristo mesmo. Tá bom? Ele deixa de ser um pão. As pessoas sempre questionam, mas eu, quando boto na boca, eu sinto o gosto de pão. Os padres falam, não, virou carne de Cristo mesmo. Por isso que eles nem mastigam, né? Eles só colocam na boca, vão salivando até a hóstia, vamos dizer, dissolver, tá bom? Então, eles falam isso, que se transforma mesmo na carne. Qual o nome disso? Transubstanciação. Lutero ele vai fazer uma variação, mas ele vai continuar pregando essa transubstanciação. Vocês vão ver que Lutero era muito herege, né? Não sei como ele está fazendo sucesso na Assembleia de Deus. Ele era muito herege. Ele diz o seguinte, que realmente ocorre a transformação, né, do pão, mas não dos elementos. O elemento continua sendo do trigo, ok? Mas sofreu uma transformação que é realmente a carne de Cristo. Que explicação mais estranha. Na verdade é para dizer, você sente gosto do trigo, mas na verdade você está comendo carne. Nós sabemos que isso não é verdade. E veja o que ele afirma, é exatamente o que a Assembleia de Deus prega. Olha só, então ele rejeitou a doutrina católica da transubstanciação, afirmando a ceia, ou seja, o pão e o vinho, ser um ato memorial e simbólico. Exatamente o que nós pregamos. Não, aquele pão, aquele vinho é um símbolo, é um vinho comum, nós compramos no mercado, é um suco de uva, ok? Não ocorre nenhum milagre, ele não se transforma em sangue. A Igreja Católica diz que ele se transforma em sangue. Tanto que eles não dão nem o vinho para o povo beber. Eles não dão o vinho para o povo beber. Okay? E a hóstia também, eles dizem que se transforma, nós dizemos que não. Aquele pão e aquele vinho, eles são símbolos. Ele prossegue. Ele pregava que a igreja deve ser feita só de pessoas nascidas de novo. Mas é claro isso. Mas é claro. É estranho ter que argumentar contra isso, mas a Igreja Católica, ela dizia o quê? Ela dizia que todo mundo que nasce no reino de Deus e recebe o batismo católico, ele faz parte da igreja. Ele pode ser o que for hoje, mas ele já se livrou do pecado original, porque ele está vivendo o reino de Deus, ele já se livrou do pecado original, e ele só vai ter alguns minutos lá no purgatório, queimando, mas vai o padre lá e vai tirar a alma dele do purgatório. Tá certo? Então, é o que eles dizem, mas os anabatistas não pregam isso, nós não pregamos isso. Pregamos, como assim? A pessoa saiu da igreja, hoje ele está, sei lá, hoje ele é um terrorista, hoje ele é um traficante, né? O que ele está fazendo, está vivendo uma vida, hoje ele é um alcoólatra, né? Mas, não, vai só tirar a alma dele do purgatório, ele está garantido. Não, que nós falamos, essa pessoa não faz mais parte da igreja.
E a Igreja Católica sempre prega até hoje que sim. Então, olha, ele adotou mais um ponto da visão anabatista. Considerava os bispos e os sacerdotes simples fraudes, né? Porque são realmente que não existe essa herança do poder de Pedro, de Deus ter dado essa autoridade para a igreja que estava em Roma. Historicamente, é a igreja mais problemática que existiu, que adotou mais heresia, né? Se recusava a adorar as imagens, rezar pelos mortos ou para os mortos, e rejeitava a penitência, né? Esse ponto aqui, então, claro, faz parte da fé anabatista, porque, como eu mostrei em outros historiadores, ele abandonou a batina católica e aceitou Jesus como Salvador. Ele prossegue: riu-se da estupidez que ensina que uma criancinha nasce de novo quando batizada pelo vigário, e que ela pode fazer parte do rebanho de Cristo enquanto nem conhece pessoalmente a Cristo como seu sumo pastor. Por causa do batismo de recém-nascido, eles dizem que a criança já faz parte do reino de Deus. Se ela não for batizada, ela iria para o inferno. Nós dizemos que não, dizemos que ela é inocente. Exigia que todos quantos vinham fazer parte da igreja aceitavam ser imerso depois da confissão da sua fé pessoal. O que ele está dizendo aqui? Ele, na visão católica, ele rebatizava os católicos. Não, o teu batismo de recém-nascido não tem valor. Cristianismo exige confissão de fé. Ok? Cristianismo exige confissão de fé. Ou seja, então ele, na visão católica, ele rebatizava. Mas na visão dele, não, nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando. Ele não tinha controvérsia com os padres quanto à questão da imersão como o modo bíblico do batismo, pois a Igreja Católica ainda a praticava. Sua grande ofensa aos da Igreja de Roma foi a de rebatizar por imersão todos quanto tinham sido imersos quando bebês, e só os batizava depois que eles davam provas da regeneração pelo Espírito de Deus e se tornavam verdadeiros discípulos de Cristo. Armitage, essa obra dele escrita em 1890, intitulada História do Batismo. Irmãos, são tantos livros assim, se eu fosse colocar todos aqui para nós analisar, nós íamos ficar aqui vários anos nesse estudo, mas para vocês verem que existem muitas obras que tratam desse assunto de igreja, dizendo, olha, nós não saímos da igreja católica, nós não saímos das igrejas protestantes. Igrejas que não batizam recém-nascido sempre existiram, só que essas igrejas eram perseguidas pela igreja católica. Elas não tinham autorização para funcionar. É o que vai acontecer com Pedro de Bruce. Veja o resultado. Pedro de Bruce foi queimado em uma fogueira em 1126, 22 anos depois do período que ele teria começado a pregar, ok? Queimaram ele. Eu digo, não temos escritos de Pedro de Bruce para conhecer as suas doutrinas. A informação que chegou até nós partiu dos seus assassinos. Foram historiadores, como eu mostrei aqui, historiadores católicos que depois, no caso, historiadores anabatistas, esse Armitage, ele já é mais recente, 1890, ele é um anabatista vivendo, vamos dizer, num país já com liberdade, vivia nos Estados Unidos, em Nova York, e escreveu essa obra, contando a história do batismo, onde ele defende o que eu tenho defendido com vocês. E ele mostra na história, eu mostrei para vocês a página de um livro de mais de 800 páginas, contando histórias e histórias e histórias de cristãos que, de alguma maneira, desafiaram a Igreja Católica e acabaram queimados como Pedro de Bruce. O historiador católico deixa mais um testemunho sobre como os católicos tratavam as igrejas evangélicas anabatistas. Aquele mesmo historiador, Daniel Rups, da Academia Francesa de Letras, olha o que ele diz. Em Colônia, onde São Bernardo não pôde impedir que o povo arrancasse da prisão
alguns cátaros e os chacinasse. Esses cátaros eram um dos nomes dados a anabatistas que tinham sido presos. Os cátaros vão ter um grupo que vai se auto-identificar como cátaro, são os cátaros gnósticos, né? Aqueles faziam guerra, estavam em cidades fortificadas, faziam guerra, matavam os católicos matavam eles. Mas os anabatistas fugiam. E alguns foram presos, o povo foi lá e chacinou eles. Mas por quê? Porque o Papa dizia para o povo o mesmo que os sacerdotes da religião pagã de Roma diziam para o imperador. Os problemas do reino são causados por esse povo. Os sacerdotes diziam, olha, essas doenças, pestes, as derrotas nas guerras, né, isso tudo vem desse povo aí dos cristãos. Os católicos diziam, olha, esse problema dos reinos que aí, nesse período então, os muçulmanos tomaram diversas regiões dos católicos, né? A Espanha, Portugal, nesse período, estava sendo dominada pelos muçulmanos. E qual era a razão desse problema do reino? Eram as heresias, eles diziam. E essas igrejas que não batizam recém-nascidos são heresias. Eles têm que ser queimados, porque se eles forem sepultados na terra, eles contaminam o solo. Era o que eles diziam, né? Então eles chacinaram um grupo de anabatistas. E dá um nome em Saint-Gilles, onde Pedro de Bruce foi literalmente linchado. Né? E, segundo o que o outro historiador falou, depois foi queimado vivo. Né? Apanhou e foi queimado vivo. Né? E ele conclui, isso é um historiador católico, dizendo, olha, conhecemos centenas de casos semelhantes. Então você tem um indivíduo famoso, foi um padre que se converteu, tem uma quantidade de pessoas que ele não sabe quanto, né, em algumas cidades, tá bom? Onde foram chacinados, e também Pedro de Bruce, e ele diz que ele conhece centenas de casos semelhantes. Por que esses casos vão acontecendo? Porque a Igreja Católica está dizendo que essas igrejas que não batizam recém-nascidos são heresias que têm que ser destruídas. Para concluir, eu comento, a Igreja Católica prometia acesso ao céu sem passar pelo purgatório a todos que lutassem contra os hereges. A população enganada pela Babilônia apocalíptica, que fazia comércio de corpos e de almas dos homens, perseguia, capturava e matava os anabatistas. Então aqui nós temos a história dele, um homem que ele era famoso porque era um católico e se converteu à fé anabatista.